Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a revisão de hoje? Olha só, pessoal, vou fazer aqui um adendo, porque ontem, conversando com um aluno, eu falei sobre essa marcação aqui. Ó, marquei o topo, o fundo do dia e metade desse movimento aqui, né? Pego a fibo, puxo aqui de cima para baixo e marco 50%. E eu falei que quando abrir esse gap era para marcar, mas nessa configuração não precisa marcar, tá? Por quê? Porque eu estou dividindo o gráfico em dois. Então, se ele trabalhar acima dessa marcação, beleza. Se ele trabalhar abaixo, beleza. É tipo, eu estou dividindo. Uma hora ou outra ele vai dar um cenário em cima ou embaixo dessa marcação. É isso que eu tenho que me atentar, tá bom? Não ao gap, nessa configuração aqui, beleza? Então, as minhas marcações estão feitas. Olha só o que o mercado fez hoje, né? Abriu em gap de alta, ele rompeu aí a VWAP para cima, né? Primeiro movimento foi rompendo a VWAP para cima. Ele fez um pullback, mas bem rejeitando essa região aí, né? Foi um pullback de rejeição. Quando ele fez essa rejeição, eu aguardei a formação do próximo candle, né? Eu estou pensando em compra? Não, porque a VWAP está passando acima da 9. Qual é o melhor cenário de compra? A VWAP passando abaixo da 9, tá? Quando ele fez esse candle 6 aí, eu vi um padrão de enforcamento, né? No 5 e no 6. O enforcamento, gente, eu não ensino na mentoria porque é muito difícil de você enxergar ele no gráfico, tá? Não é simples assim ele, tipo, rejeitou em cima, rejeitou embaixo, eu entro, tá? Então, por isso que eu não ensino, mas é um enforcamento isso aqui, onde os compradores tentam subir, os vendedores defendem, os vendedores tentam descer, os compradores defendem. Essa imagem aqui desse pavio em cima, desse pavio embaixo, se chama enforcamento, no final de um movimento, ó. Aqui é o movimento de alta, no final de um movimento. E aí se ele acionar aqui, ele vai, tá? Isso na venda, tá bom? E aí eu entrei aqui nesse trade 6, nesse candle 6. Só que tinha notícias 10h45, eu preferi proteger a minha operação. Mas, gente, de verdade, eu tenho visto que essas notícias não estão influenciando para o tempo gráfico maior. Nenhum dos movimentos que eu peguei de notícia chegou perto do meu stop. Pelo contrário, alguns foram até a favor do trade que eu não entrei. Eu fiquei bem chateada, inclusive. O que influencia muito aí é o payroll, né? E hoje teve PMI, para você ver, não influenciou muito aí. Depende da situação do mercado, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atento aí a como o mercado tem se comportado, né? Sempre uma dica aí, sempre quando eu faço replay de mercado, eu pego dentro do mês que eu estou trabalhando ou na semana que passou. Por quê? Eu preciso ver como que o dólar está se comportando naquele mês, né? Não adianta eu pegar um replay de um ano atrás. Né? Um ano atrás o mercado era outra coisa, hoje ele está se comportando desse jeito. Então, uma dica aí, quando você for fazer replay, pega sempre cenários atuais, para você ver como que ele está se comportando, tá bom? O melhor trade hoje, na minha opinião, foi esse aqui, ó, gente. Ele rompeu a VWAP e a 9 para baixo, fez um pullback e deixou uma entrada. E aí, gente, são vários padrões, porque a gente não está vendo o futuro, né? Então, por exemplo, o Kindle 7 fechou abaixo da 9 da VWAP, o Candle 8 fechou abaixo da 9 da VWAP. Ana, você teria entrado? São dois candles fechando abaixo da VWAP, mas são dois candles muito grandes. Eu não entraria assim, tipo, dois candles desse tamanho, não ia entrar, sabe, na venda aqui. Porque qual que é a chance dele dar mais um candle a favor, sabe? Então, nesse cenário, eu aguardaria esse rompimento e o pullback. Quando seria um cenário legal? Ele fechar um candle grande e deixar um candle menor aqui, um doji, um candle de continuação. Aí sim você poderia entrar no segundo candle. Agora, quando são candles grandes, aguardo o pullback, tá? E principalmente hoje eu aguardei também por causa da notícia, né? Ela veio me tirar aqui no 0 a 0. Mas quando eu vi esse cenário, gente, olha esse cenário aqui. Rompe, pullback, ele deixou uma entrada no 12, abaixo das médias, abaixo da minha resistência. É trade, então entra, sabe? Tá tudo a favor, tem espaço, as médias estão trabalhando acima do preço, ele já fez o pullback. Não olha tanto o formato do candle, entra, tá bom? Deu 20 pontos, você tá aqui marcando 19, mas acho que eu marquei errado, deu 20 pontos esse trade aí, tá? É, eu fui buscar hoje uma vez o meu risco, porque eu saí. Então eu falei: "Ah, vou pegar um gain rápido e vou sair".
deixei aí e fui embora. Ele deu certinho aí 12 pontos, que foi uma vez o meu risco, tá? Quando às vezes eu quero fazer isso, eu pego só uma vez o risco, que eu sei que ele vai dar um movimento, vai esticar um movimento, eu faço isso, para não ter que ficar acompanhando o trade, beleza? Então, na minha opinião, esse foi o melhor trade do dia, né? Rompendo as médias para baixo, fazendo pullback e fechando abaixo das médias e da resistência, tá bom? Aí esse trade ele veio até aqui o 23, e aqui nós temos o principal suporte do dia, que é o fundo do dia anterior. Nesse suporte, eu só posso operar se ele romper, fizer um pullback e deixar uma entrada. Nesse cenário, eu só posso operar dessa forma, tá? Rompimento, pullback e entrada. Então, ele bateu aí, deixou esse martelinho aqui. Ana, você teria entrado no martelo logo de cara? Não. Por quê? Porque ele está testando pela primeira vez esse suporte, tá? Que eu aguardaria? Esse rompimento, pullback e a entrada, mas essa entrada aqui foi bem sacana. Vou dar outra dica aí para vocês. Olha o volume. Percebam, essa daqui é uma média de 21, tá? Que ela está afastada do preço. Não faz o trade aí não. Você vai ser estopado. Olha aqui quando ela começa a ela chegar próximo do preço, né? Significa que ela vai ir para cima. Ó, aqui ela já começa a se aproximar do preço, tá? Então, significa que ela vai dar uma boa entrada aí. Aqui, gente, tome muito cuidado na parte da tarde, quando não tem volume. Aguarda uma confirmação. Por exemplo, ó, ele testou aqui o fundo. Eu aguardaria um cenário com volume em cima ou esse teste de novo, ó. Aí ele tentou romper, os compradores rejeitaram de novo, defenderam de novo essa região. Então, aí você pode entrar. Se você quiser se antecipar aqui, ó, você poderia entrar nesse martelo. Ele está rejeitando pela segunda vez a mesma região. Então, você poderia entrar aqui. Ou aguardar o pullback e a entrada. Nesse cenário que eu já testei 2 vezes a mesma região, aí sim, não importa se ele vai ter tanto volume, ele já veio aqui e já falou, ó, realmente não vou descer. Então, entra aí na compra, tá bom? Se tivesse entrado aqui no você poderia pegar o 32 aqui e até a VWAP, ó, porque ele está fazendo um recuo na VWAP, ou se você tivesse entrado aqui, eu não gosto de candle sem pavio, tá? Mas se tivesse entrado aqui, ó, daria 12 pontos. Isso aqui é superstição minha, viu, gente? Não gosto. Não entro em candle sem pavio. Eu ia entrar no 37, mas eu não ia entrar no 35, de verdade. Nossa, não sei por quê, eu já fui muito estopada em candle sem pavio. Para mim não é um candle de ignição. Não sei por quê. Isso aqui é um candle de ignição, ó. Mas é superstição minha, tá? Não tem nada a ver. Então ele deu 12 pontos a esse trade, ó. E aí o que que ele fez aqui em cima? Ele rompeu a VWAP para cima, fez um pullback, a VWAP cruzou a 9 e deixou aqui uma entrada que não foi acionada, ou seja, desconfigurou o trade. Não vou mais fazer nada, não vou mais comprar aqui, tá? Para eu comprar de novo, ele tem que fazer esse mesmo movimento, romper, pullback, entrada, tá bom? E é isso, gente, foi isso o mercado hoje. Foi bem legal, né? Ó, de verdade, pessoal, foi muito na cara esse trade aqui, o 12, foi bem na cara hoje. Claro, a gente, operando dessa forma aí, né, deixando mais espaço para analisar, olhando melhor o gráfico. Eu sei que é bem difícil, gente. Às vezes a gente está ali olhando candle a candle. É por isso que eu vou falar de novo, a mesma coisa que eu falei ontem. Analisa o trade, não o candle. Rompeu. O que que eu preciso fazer aí nesse rompimento? Pullback, entrada, né? Rompeu e deixou um doji, é uma entrada, tá bom? Tem espaço para descer, fechou abaixo das médias, ele vai dar o seu trade, tá bom? E uma coisa que eu queria falar, sempre que vocês pensarem assim, ficar com medo de entrar no trade, pensa assim, eu só vou perder, vamos supor, você está operando com 12 pontos, como eu, só vou perder 12 pontos, para de pensar um pouquinho no dinheiro, só vou perder 12 pontos, mas se eu ganhar, eu vou ganhar 24. O meu trade hoje, se eu tivesse ficado nele, ia ser 24. Se eu ganhar, vão ser 24 pontos. Então, o trade, gente, ele é risco, você precisa correr o risco. E pode ter certeza que você vai acertar mais do que você vai errar, tá? Errar, você vai errar uma hora ou outra, o mercado vai te tirar, você vai errar o trade. Mas a certeza que se você está estudando é que você vai acertar mais. Então, vale o risco. Vale, fala, olha, vou perder só 12 pontos, mas se eu acertar, eu vou ficar com 24 e meu caixa vai aumentar. Então, vale o risco. Isso aqui é um trabalho, não é uma coisa assim que você tem que pensar,
"Ah, eu tô fazendo, se der certo", não, é seu trabalho, vai dar certo, você vai ganhar dinheiro. Só que como todo trabalho leva tempo, então, você sendo disciplinado, aguardando o trade acontecer, você vai ter resultado, tá bom? Qualquer pessoa consegue isso, gente, qualquer pessoa consegue fazer isso. Mas eu acho que a gente criou-se muito na internet coisas muito ruins sobre o trade, de que é muito difícil, de que você tem que ser um alienígena para operar o negócio. Não, gente, não precisa. É tranquilo, é bem tranquilo. Você vai entrar, olhar, ver o pullback, entrar e acabou sua vida, acabou, sabe? É bem tranquilo. Quando você tem o pé no chão, né? Também não pode ser maluco, querer ficar milionário aí de uma hora para outra. Tem que ter o pé no chão, tá bom? Boa noite aí para vocês e até a próxima.